Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Amém. Só isso, não pode ser nada. Irmãos, a nossa mensagem hoje é abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Irmãos, abrir os olhos é um milagre que Deus tem prazer de realizar. É um milagre muito comum. Eu diria para os irmãos que é um dos milagres mais comuns da Escritura, assim. Não é o milagre que mais aconteceu, um dos que mais aconteceram nas Escrituras. A gente vai mencionar já para os irmãos verem como que ele é comum, como que ele aconteceu aos montes. E nós vamos começar aqui pela história de Agar. E Agar, irmãos, ela tem todo um contexto aqui que nós não vamos nos alongar, mas ela estava no deserto com o filho dela, já para morrer de sede. Ela com sede, o menino com sede, e ela até se afastou do menino, porque ela falou, eu não quero nem ver ele morrer, porque isso vai me doer muito, e eu não sei mais o que eu faço. E aí, irmãos, Deus fez um milagre ali, junto a Agar. Só que ele não fez jorrar água da pedra, como aconteceu com Moisés. Ele não fez aparecer água do nada, não fez aparecer um oásis do nada. Deus não fez abrir o mar vermelho. Deus abriu só os olhos dela, da Agar. Tinha um poço lá do lado, o poço já existia, já tinha água perto dela. Mas mesmo a água estando tão próxima, ao alcance das mãos dela, ela não conseguia ver essa água. E sem ver a água, era o mesmo que a água não existir, porque a água estava ali, mas ela não via, então ela ia morrer de sede do lado do poço. Ela ia morrer de sede ao lado da água. Mas Deus fez um milagre. Deus abriu os olhos dela e ela enxergou a água, deu água para o menino e eles sobreviveram àquela situação difícil. E Ismael depois se tornou uma grande nação. Estão aí até hoje, né, os descendentes dos ismaelitas são os árabes. Eles se consideram primos dos judeus, né? São primos brigados, né, que não se entende, mas os dois vieram de Abraão. O povo que é árabe, que é muçulmano, que crê na religião do Islã, também sente-se descendente de Abraão, também se considera descendente de Abraão. E essa grande nação nasceu porque Deus abriu os olhos da Agar e fez ela enxergar a água. Ela viu a água, tomou água, deu água para o menino, sobreviveram. E a nação está aí hoje. Qual foi o milagre que Deus fez? Ele fez sair água da rocha? Não. Ele só abriu os olhos da Agar. Só isso. O milagre foi abrir os olhos dela. Irmãos, hoje a gente entende claramente o que é abrir os olhos de uma pessoa se a gente considerar alguns instrumentos que nós temos hoje à disposição. Eu não tinha nitidez para enxergar. Aí eu coloquei o óculos dele, aquilo clareou a praça inteira, assim. Foi rápido, clareou a praça. Aí eu fui no médico e eu coloquei o óculos. Então, aquilo clareou a minha visão em termos da miopia, da capacidade de enxergar de longe. E a gente vê isso claramente hoje também com outras ferramentas, outras lentes, como o microscópio, como o telescópio. Irmãos, o microscópio, quando um cientista chamado Pasteur, na França, identificou os micro-organismos, as pessoas tiravam sarro dele. Tinha um outro cientista que era médico,
ele ia fazer a cirurgia, ele falava assim, ó, fecha a janela para os bichinhos do Sr. Pasteur não entrar, para tirar o sarro para a equipe. Ele falava, fecha a janela, senão os bichinhos do Dr. Pasteur vão entrar. Irmãos, esses bichinhos a gente chama hoje de vírus, bactéria, ninguém sabia que existia. Hoje você pega o microscópio, identifica qual é a bactéria A, a bactéria B, você dá o remédio certo, o antibiótico certo que vai atingir aquela bactéria, porque alguém olhou a bactéria, pôs o remédio, viu que ela morreu, e ele olha no microscópio e vê, mas você olha aqui e não tem bactéria nenhuma. Mas aí veio a lente e abriu os nossos olhos para o mundo microscópico. Aí a gente olha e vê, tem bactéria, tem vírus, tem fungo, tem uma porção de seres que a gente não consegue enxergar, mas que eles estão lá. E eles estão aqui infeccionando o corte, vai te matar se você não arrumar um jeito de resolver. As pessoas morriam do tétano, da coisa, do prego que fura o seu pé, você morre, porque ali entrou uma bactéria que você tem que combater. Mas ninguém enxergava isso. Aí o microscópio mostrou. Também os astros, ninguém enxergava longe, aí veio o telescópio para a gente poder ver os outros planetas, as outras estrelas. Enquanto a gente se converte olhando o universo para ver a grandeza do universo, que tudo que acontece no universo não pode ser obra do acaso. Existe aquele argumento de que você acerta o teu relógio pelo relógio da cidade, o relógio da cidade pelo relógio de outro lugar. E onde que acerta o relógio, que acerta os relógios de todo mundo? É no movimento dos planetas, irmão, que não atrasa um segundo. Ali é que acerta o relógio de todo mundo. Então, se você olha para um relógio e fala, não é possível que esse relógio surgiu do acaso, do nada, um dia ele apareceu aí no chão, ninguém pode acreditar também que o universo está rodando aí com toda a perfeição e foi obra do acaso. Então, essas lentes, irmão, foram abrindo os nossos olhos para a gente ver, enxergar o mundo microscópico, enxergar os planetas, enxergar com nitidez, abrir os nossos olhos para uma porção de coisas. Só que a palavra de Deus fala de abrir os olhos para algumas coisas que a gente, nem com as lentes, a gente consegue alcançar. Em 2 Reis, os irmãos têm uma história ali no capítulo 6, uma história bem conhecida. Havia, irmãos, um cerco, a cidade de Samaria foi cercada pelos inimigos, pelos assírios, e eles amanheceram o dia, o moço que trabalhava com o profeta Eliseu, ele amanheceu o dia, ele foi lá na muralha dar uma olhadinha, a cidade estava cercada, ele falou, meu Deus, nós estamos perdidos. Amanheceu um dia, a cidade cercada, eles não viram que o exército estava chegando. Quando amanheceu, perdemos, agora nós vamos tudo morrer. Aí o profeta no verso 16 fala, não tenha medo, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. O empregado do profeta deve ter rido, irmão, deve ter dado risada. Rapaz, no exército lá fora, você fala que os que estão conosco são mais do que eles. Aí o profeta orou assim, irmãos, verso 17, 2 Reis 6, 17. Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele, e o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu que o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. O morro, irmãos, a montanha em volta lá estava cercada, coberta de cavalos e carros de fogo. E o Eliseu estava preocupado com o exército da Síria. Eliseu falou, não, fica tranquilo, o nosso exército é maior que o deles. Aí o menino falou, mas cadê o exército? Eu não estou vendo nada. Ele falou, Deus, abre os olhos do rapaz aqui. Aí o rapaz viu. Mas o Eliseu já estava vendo. Eliseu estava vendo o mundo espiritual, irmãos. Eliseu estava enxergando, irmãos, um mundo paralelo que está aqui e a gente não enxerga. E se puser óculos não enxerga, e se puser microscópio não enxerga, e se pegar telescópio não enxerga. Existe um mundo à nossa volta, irmãos,
que as lentes não permitem ver, somente Deus pode abrir os nossos olhos para nós vermos. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, que os anjos estão em volta de nós, que o inimigo está bramando com união em volta de nós, rugindo, procurando quem ele possa tragar, só que a gente não enxerga. Você não enxerga o inimigo colocando ciladas em volta de você, e você não enxerga o anjo te protegendo. Existe um mundo acontecendo à nossa volta, mas a gente não vê. Assim como não vê a bactéria, a gente não vê o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, o profeta Eliseu pediu: Deus, abre os olhos do meu empregado. Deus abriu e ele viu a montanha coberta de cavalos e carros de fogo que certamente poderiam dar vitória para eles. E aí transcorre a história, nós nem tiveram que lutar, foi tudo diferente ali, mas o profeta estava tranquilo. Uma outra coisa, irmão, que o óculos não deixa a gente ver, não dá a capacidade para a gente de ver, é enxergar a nós mesmos. Atos capítulo 9, verso 17, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não conseguia ver a si mesmo. O apóstolo Paulo estava na viagem para Damasco, apareceu Jesus para ele e ele ficou cego. Depois veio o servo de Deus, orou por ele, Ananias, e caíram nos olhos dele como se fossem escamas. E aí Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui, é o mesmo Jesus que você viu na estrada, e ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, ele pôde ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse dia aqui, ele enxergou a si mesmo. Ele não viu o mundo espiritual, ele não viu o anjo. Na estrada, ele teve os olhos abertos para ver a Jesus, mas aqui, irmãos, os olhos dele se abriram para enxergar os seus pecados, as suas faltas, aquilo que ele vinha praticando errado, para enxergar, irmão, quem ele era na presença de Deus. E aí, irmãos, quando ele voltou a enxergar e quando ele viu a si mesmo, ele levantou e foi batizado. E infelizmente, irmãos, a gente não consegue se enxergar. Às vezes a gente fala para a pessoa: olha, você não tem espelho na sua casa, né, para você ver a si mesmo. Mas a gente olha para a gente no espelho, irmão, e a gente pode pentear o cabelo e arrumar a gravata, mas o espelho, irmão, muitas vezes não mostra a maldade do nosso coração. O espelho não mostra as nossas más intenções. O espelho não mostra a pessoa afastada de Deus, a pessoa que está saindo daquilo que Deus planejou. O espelho não mostra a nossa vida espiritual. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele se enxergou, ele foi lá, se batizou e humildemente mudou a sua conduta. Mas às vezes, irmão, a nossa culpa pelo pecado, a gente fica culpado: mas o que eu fiz foi muito grave. E aí as pessoas chegam e falam: não, olha, aceita o sacrifício de Cristo, Cristo pode resolver seu problema. Mas você fala: não, mas o que eu fiz foi muito grave. E a pessoa fica presa naquilo, ela não consegue enxergar. E ela está cega pelo medo do castigo. Mas isso aí, nossa, eu sei que a coisa vai pegar, então eu não quero nem saber. Um dia, acho que foi a Ana Lúcia, estava pregando com uma pessoa, falou: olha, você sabe que a Bíblia diz isso assim, assim? Ela falou: não, não me fala não, eu não quero nem ouvir isso, se eu ouvir eu vou ter que tomar uma providência, né? Se você falar para mim o que é certo, então eu não quero nem ouvir, você não fala não, eu não quero escutar essa palavra. Aí você vê que a pessoa, ela tem medo do castigo, ela tem dúvida da salvação, ela tem orgulho, ela fala: não, eu já sei. Irmãos, o orgulho é um dos elementos mais cegantes que existe, que cega você. Você fala para a pessoa: olha, isso aí não é assim. Ela fala: não quero saber disso aí não. É assim sim, eu sempre fiz assim a minha vida inteira. Ela é orgulhosa. Você pega uma pessoa e fala: olha, existe um conselho da palavra de Deus, e ele fala: eu já sei como é que faz isso aí. Esse orgulho, irmão, cega.
Você vira um míope espiritual. Você não consegue ver as coisas com discernimento, com clareza, porque você é orgulhoso. Você não deixa os outros te aconselhar. Aí a pessoa chega e fala, olha, tem um jeito mais fácil de fazer isso aí. Você fala, não, isso eu vou fazer do meu jeito mesmo, eu quero viver a vida do meu jeito. E você é orgulhoso, com dúvida, com medo, com culpa, você não consegue enxergar aquilo que precisa ser visto. E porque você não consegue enxergar, porque você não tem visão, porque você não vê com clareza o que tem que ser visto, você não consegue a independência. Não, o cão guia e a bengala, ela serve para dar independência para o cego. Ele tem que ter a humildade de aceitar o cão guia e a bengala para ele poder andar sem ajuda externa. Ele tem que perder o medo do cachorro, para o cachorro andar com ele e indicar o caminho. Só que a gente, irmão, às vezes está cego e não vê que ao estar cego, você fica dependente, irmão. Aí nossos olhos não se abrem. Por exemplo, vou falar de um vício, a pessoa está num vício da bebida, ela não vê que aquilo é uma dependência. Entende, irmão? Quando você fala não bebo mais, você está independente. Você chega na festa e bebe se você quiser, se você não quiser, você não bebe. Você tem a liberdade de escolher se você quer beber ou não. Porque aquele que está viciado na bebida, irmão, ele é dependente da bebida, ele acorda e dorme, amanhece e anoitece pensando na bebida, e virou uma dependência química, como a gente chama. Você só vai se libertar disso e ser uma pessoa independente quando os seus olhos se abrirem para o vício que você está vivendo. Irmãos, enquanto os olhos da gente não se abrem, a gente fica dependente, irmão. Dependente de relacionamentos, dependente disso, dependente daquilo, dependente de rituais, dependente, irmão, enquanto não se abrem os nossos olhos espirituais, e aí a gente tem comentado, irmão, da utilidade da nossa vida em comunidade. Irmãos, o que a gente mais faz quando a gente fala da Bíblia e das instruções da Palavra de Deus é abrir os olhos das pessoas. E o que eu mais tenho visto aqui na igreja, irmãos, são pessoas abrindo seus olhos. Abrindo seus olhos para uma realidade que antes ela não via. Assim como o servo de Eliseu não conseguia ver os carros de fogo em cima do monte, às vezes, irmão, a gente dá uma palavra, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo os capítulos que nós temos proposto, estudando a lição da escola bíblica, numa pregação, irmão, abre os olhos das pessoas. E ao abrir os olhos vem a independência, irmãos. Que é o que eu digo para os irmãos sempre, essa independência em relação aos demais e que me põe dependente apenas de Deus. Eu dependo de Deus, irmão. Eu não preciso ir a pé daqui até Aparecida. Eu posso ajoelhar em casa, orar, falar com Deus e receber o meu milagre. Eu não preciso ir a pé para os castores. E eu não preciso, irmão, de rituais. Eu só preciso, irmão, estar na presença. Aí os nossos olhos se abrem para isso. Aí os nossos olhos se abrem, mas para você ter a sua independência, você tem que deixar o orgulho e aceitar o cão guia, a bengala, o treinamento. Aí você consegue andar sozinho. Você precisa deixar o medo do cachorro, você precisa deixar a culpa, o complexo de ser cego. Não, eu sou cego mesmo e eu preciso da bengala. Aí você entra no treinamento, os seus olhos se abrem, você consegue ter mais autonomia. Irmãos, abrir os olhos é encontrar essa independência em relação aos demais e a dependência pura e simples de Deus. Irmãos, a gente precisa abrir os olhos para enxergar a proteção de Deus.
Irmãos, o profeta Eliseu não estava preocupado. Não estava preocupado. Ele sabia que ele estava protegido por Deus. Irmãos, quando você senta na sua casa, abre a sua Bíblia para ler os capítulos da semana, irmãos, a gente não enxerga, mas você vê nessa imagem aí que a gente tem colocado para os irmãos, você senta e abre a sua Bíblia, irmão, e os anjos acampam ao redor do que serve a Deus, irmão. Você não consegue ver essa proteção, mas às vezes, irmão, você ora e você pede a Deus, Deus me protege nessa viagem, irmão. A palavra de Deus diz assim, ó, que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Irmãos, muitas vezes eu falei para Deus, Deus, me leve em paz nessa viagem. E eu senti, irmãos, no meu coração, que lá no trono de Deus saiu a ordem, o memorando interno, escrevendo assim, ó, sai daqui agora o anjo Gabriel, acompanha lá o Samuel na viagem dele. Irmão, você não sente isso aí? Sim, glória a Deus. Escrevi aqui, a missão do anjo, falar com Deus sobre os homens e agir na vida dos homens amando de Deus. Amando de Deus. Irmãos, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Sai uma ordem, saiu do trono a ordem. Quando o profeta Daniel ajoelhou para orar, saiu a ordem para ele receber a resposta. Lê lá, Daniel 7. Saiu a ordem. Ele ajoelhou para orar, saiu a ordem. Vai lá responder. O anjo saiu. Aí, irmãos, os nossos olhos não se abrem para isso, com a proteção. Você vai sair de casa, você olha. Irmãos, quantas vezes nós saímos em viagem, dá as mãos todo mundo dentro do carro, vamos orar. Deus nos guarda em viagem. Irmãos, quantos acidentes a gente já viu nas estradas? Graças ao bom Deus a gente foi e voltou. Irmãos, a proteção de Deus tem que abrir os nossos olhos para a gente enxergar a proteção de Deus. Irmãos. Tem que abrir os nossos olhos, irmão, para a gente enxergar a companhia. Deixa o irmão falar para mim, irmão, como é que faz para ter uma vida feliz, um casamento feliz? Como é que faz para viver 20 e tantos anos casado, 30, 40, 50 anos, como a gente já viu, os irmãos aqui têm de casado? Irmãos, você tem que estar acompanhado. Se não for a mão de Deus, se não for a presença de Cristo no casamento, não faz. Você não consegue. Se não tiver a mão de Deus, irmão, não vai. E aí, irmãos, qual que é o segredo? O segredo é buscar a Deus, irmão, é você se aproximar dos ensinamentos, é você servir a Deus, porque você vê lá o que aconteceu com José, quando ele foi tentado ali, ele falou, não vou cometer esse pecado, não, meu Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima do casal. Irmão, como é que faz para ter uma família feliz, os filhos criados perto de Deus? Tem que se aproximar de Deus, irmão, não tem outra saída. Você tem que ter essa companhia, você tem que ver que você não está sozinho. Você não tem que dar solução para os problemas da tua cabeça. Você vai procurar qual é a resposta da palavra de Deus para esse problema. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que eu tenho de ensinamento de Deus para resolver esse problema? E aí, em vez de usar aquilo que passou pela sua cabeça, você usa aquilo que passou pela cabeça de Deus, e qual é o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua vida, e aí a sua vida transcorre normalmente. Mas para isso, irmão, você tem que abrir os seus olhos para enxergar essas coisas. E às vezes, irmão, nós estamos cegos para muitas coisas importantes na vida, nós estamos cegos. E essa cegueira nos impede de ter independência, nos impede de ter paz, porque a gente não acredita na proteção, nos impede, irmão, de viver tranquilamente, acompanhado de Cristo, porque a gente não se sente acompanhado, não desfruta da companhia, porque a gente não enxerga, irmão, essa pessoa que está do nosso lado, pronta a nos ajudar. Irmãos, hoje, nesse 4º aniversário da nossa igreja, do nosso trabalho aqui, a minha oração, irmãos, é que Deus abra os nossos olhos.
sempre abra os nossos olhos. Irmãos, às vezes eu estou com os olhos fechados e alguém chega para mim e fala, olha, isso aqui, você não precisava fazer desse jeito, faz de outro. Olha, isso aqui não é bom, você podia ser diferente. E aí, irmãos, aquilo abre os olhos da gente. Às vezes você ouve o conselho de alguém, às vezes você ouve a experiência de alguém que viveu mais do que você. Às vezes a gente ouve uma pregação, uma palavra, e aquilo toca o coração da gente e abre os seus olhos para uma nova realidade. Irmãos, os exemplos são muitos na palavra de Deus em que os olhos das pessoas se abriram. Tem até o exemplo de uma mula, irmãos, do Balaão, que Deus abriu os olhos dela para ver o anjo. E às vezes, irmão, eu oro e peço a Deus, Deus, isso aqui está difícil de resolver, abre os meus olhos aqui para eu enxergar essa solução desse negócio aqui. E aí, irmãos, Deus abre os nossos olhos para a gente ver que nós não estamos sozinhos, que nós estamos acompanhados, que tem alguém conosco, que pode, irmão, dirigir, guardar e abençoar a nossa vida, nossos passos, nossas decisões. Mas, irmão, os nossos olhos têm que abrir. E às vezes, irmão, dói o nosso coração. Isso também eu compartilho com os irmãos, acredito que vocês já sentiram isso. De você olhar para uma pessoa que ainda está cega. Dói o seu coração, irmãos. Às vezes eu vejo companheiros da gente boa, que está iludido, irmão, com algo que você sabe que é prejuízo. O pessoal só fala em cerveja, paz, cervejada, bebida. Aí você fala, meu Deus, tá de olhos fechados ainda para isso aqui. E aí, irmãos, você olha para uma pessoa e fala da salvação em Cristo, e ela fala, esse negócio de religião aí, isso aí é bobagem. Isso aí é o voto do povo, isso aí é para iludir o povo. E aí você fala, meu Deus. E aí, irmão, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar para Deus abrir os olhos dessa pessoa. Você vê a pessoa iludida, irmãos, com a ilusão do mundo. Ontem nós estávamos falando de pessoas que se iludiram, irmão, com a profissão, com os louros da profissão, na ânsia de ser chefe, na ânsia de ser diretor da empresa, a pessoa acabou com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família. Aí chegou o dia que ela foi presidente da empresa. E daí, irmão? E daí? O que adiantou isso? E às vezes uma pessoa está com os olhos fechados, ela não viu. Aí, bom, quantas pessoas já chegou em mim e falou, eu não vi meus filhos crescer? Quantas pessoas falou isso para você? Que não jogou bola com o filho, que não rolou na grama com o filho. Enquanto os filhos cresciam, ele estava cego. E o dia que abriu os olhos era tarde, aí o menino não queria mais jogar bola com ele. Quanta gente cega, irmão. Quanta gente cega em relação à saúde, irmãos. A pessoa come demais, bebe demais, tem vícios alimentares. E aí, irmão, você vê que não cuidou da saúde, irmão. Aí chega na velhice, a pessoa fala, nossa, rapaz, eu devia ter cuidado melhor da minha saúde, tomando um monte de remédio. Irmão, não abriu os olhos dele, ele passou a vida inteira cego para as questões alimentares. Quem que abre os olhos dele? Só Deus para abrir os olhos dessa pessoa. E aí, irmãos, nesse momento que eu agradeço muito a Deus, irmão, por ter visto, irmão, na vida dos irmãos, nos testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, na gratidão da Natália, da Ana Maria, do Juninho, agradecendo, irmãos, que abriu os olhos para muitas situações da vida.
Abriu os olhos, você enxergou. E ao enxergar, você ganhou independência, você ganhou maturidade, você ganhou paz. Mas antes de enxergar, irmão, ia passar 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20. Aí você ia falar, nossa, não vi meus filhos crescer. Não vi como que eu cheguei nesse ponto. Não vi como que eu abri os olhos no serviço, nas coisas que eu tenho para fazer. Abri os olhos, irmão, abri os olhos. Aí a palavra de Deus mostra esse monte de exemplos, irmão, de pessoas que tiveram seus olhos abertos. E hoje, irmão, a minha oração é que Deus faça de nós, dessa comunidade, um grupo de pessoas que tem os olhos abertos e que é capaz de abrir os olhos dos demais. Que Deus possa abrir os nossos olhos, irmão, para nós vermos. O salmista Davi também ele fala assim: quem pode entender os próprios erros? Aí quando Paulo viu a sua miséria, viu como ele estava fora dos planos de Deus, e aí ele se levantou e foi batizado e corrigiu a vida dele. Mas, irmãos, Davi fala: quem pode entender os próprios erros? Porque você não enxerga, ele não enxergou que ele estava indo para um caminho errado. Me tira, me livra daqueles que são ocultos. Porque ele não estava conseguindo ver. Então ele falou: quem é que pode entender os próprios erros, irmão? Porque você não viu. Quando você viu, você errou. Você caiu na cova, você caiu na armadilha, você entrou numa enrascada, porque você não estava enxergando o perigo que estava ali oferecendo. Então, irmãos, a minha oração é que Deus abra os nossos olhos. Abrir os nossos olhos da fé para ver o mundo espiritual. Abrir os nossos olhos do mundo material também para a gente ver o que precisa fazer no serviço, o que precisa fazer no dia a dia, o que precisa fazer no relacionamento com a esposa, com o filho, com o marido, o que precisa fazer nos estudos, irmão. Tem que abrir os seus olhos. Tem que abrir o meu. Irmão, eu peço que os irmãos olhem para Deus abrir os meus olhos. Para eu enxergar, irmãos, o que é preciso fazer aqui na igreja, a palavra que precisa trazer. Irmãos, todos nós precisamos desse milagre. Entende? Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. Para a gente enxergar as coisas que talvez serão prejuízos na nossa vida, mas nós não estamos vendo, nós estamos indo para o buraco sem ver. Aí chega alguém, abre os nossos olhos, fala: olha, isso aí ali na frente tem um buraco. Igual para Agar, ali tem um poço, ela foi lá e pegou a água. Igual o servo do Eliseu: olha, está cheio aí de soldados do nosso lado, fica tranquilo. Mas se não abrir os seus olhos, irmão, a água está do lado e você morre de sede. A ajuda está do lado e você desespera. A paz está próxima e você morre preocupado. Entende? Porque você não viu que o auxílio, o recurso, a solução estava a um passo de onde você está. Irmãos, que Deus abra os nossos olhos. Abra o meu, abra o seu. E que nós, irmãos, como servos de Deus, possamos abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem o mundo espiritual, enxergar a si mesmas, as suas misérias, e possam, irmãos, se converter e se voltar para Deus. Amém. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos. É a nossa oração de hoje, o nosso pedido para Deus. Vamos orar?